quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração algum tempo atrás. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede grato por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, para a igreja tessalônica, ele diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e seja grato a Deus em todas as coisas. Algo me chama a atenção aqui nesses 3 versículos. Por mais Paulo está falando de 3 áreas diferentes, de 3 questões diferentes, Paulo está ligando essas 3 questões a uma mesma questão. Porque primeiro ele disse: alegrai-vos sempre. Depois no versículo 17 ele diz: orai o quê? Sempre. Na verdade, orai sem cessar. E no versículo 18 ele diz: deem graças sempre. Paulo nessas 3 frases, nesses 3 versículos, fala sobre 3 áreas diferentes, mas ele fala sobre uma questão que precisa ser vivida nessas 3 áreas. Paulo está falando sobre a constância na vida de um cristão. E nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre o cristão e a constância. Como é importante sermos constantes. E Paulo aqui fala sobre isso. Sejam constantemente alegres, orem constantemente e sejam gratos a Deus constantemente. Eu acredito que essa questão da constância é um dos maiores desafios para nós como igreja. E também é uma das maiores dificuldades que nós temos. Porque nos nossos dias, nós passamos por isso, e podemos ver pessoas passando por isso, que um dia o cara está bem, o cara está cheio de Deus, faz várias promessas de amor a Deus, e no outro dia o cara nem sabe mais quem é Deus. O cara está chateado com Deus, está decepcionado com Deus, está triste com Deus, fala mal de Deus, não quer saber de Deus. Um dia está cheio de alegria, e chega para você e diz: olha, pode contar comigo, porque der o que vier, cara, eu estou contigo nessa obra. E no outro dia, quando você precisa, não posso. Não é verdade? Somos seres humanos inconstantes, somos tentados à inconstância. Talvez a maior barreira nos nossos dias seja essa, sermos cristãos constantes. E a Bíblia diz lá, você não precisa abrir, 1 Coríntios 15, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então não é só esse texto de Paulo que fala sobre constância, mas em vários momentos da Bíblia nós podemos ver Deus nos ensinando sobre isso. Porque essa é uma grande dificuldade que nós enfrentamos. E o nosso desafio nessa noite, o desafio que Deus colocou no meu coração, que eu quero lançar para vocês nessa noite, é realmente sermos cristãos firmes e constantes na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui Paulo nos ensina 3 áreas. 3 áreas que precisamos ser constantes. 3 áreas da nossa vida que normalmente somos inconstantes. Mas Paulo agora nos ensina que precisamos da constância nessas áreas. Primeiro ele fala sobre alegria. E talvez a alegria seja realmente dessas áreas a que somos mais inconstantes. Um dia estamos felizes, no outro dia estamos tristes. Um dia estamos alegres, no outro dia estamos muito infelizes, muito tristes. E assim vai. Mas Paulo aqui ele está nos ensinando: sejam sempre alegres, alegrem-se, alegrai-vos sempre, sejam constantemente alegres. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito dessa constância na nossa alegria no dia a dia, é que a alegria na vida de um cristão, e eu já falei sobre a alegria uma vez aqui, eu repito, a alegria na vida de um cristão não está relacionada a momentos. A alegria na sua vida e na minha vida, meu irmão, não está limitada a circunstâncias. O cristão, ele não é somente alegre quando tudo vai bem, quando as coisas dão certo, quando aquilo que ele queria acontece. Não, a alegria de um cristão, ela não depende de momentos. E na Bíblia nós temos várias provas disso, nós temos vários textos que reafirmam isso. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, alguns estudiosos dizem que a carta aos Filipenses é a carta da alegria, porque é a carta que mais Paulo fala sobre alegria. O tempo todo Paulo fala sobre felicidade. Mas, gente, quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso. Paulo estava passando por uma situação triste, difícil em sua vida. E como pode alguém preso, passando pela situação de Paulo, escrever a carta da felicidade? Parece um paradoxo, não é verdade? Alguém preso,
no momento difícil da sua vida, mas falando sobre alegria. Sabe por quê, meu irmão? Porque Paulo entendia que a alegria na vida dele não dependia dos momentos, não está limitada às circunstâncias. É por isso que Paulo, mesmo preso, Paulo fala sobre felicidade com muita propriedade. E não somente nessa ocasião, mas lá em Atos também, quando nós vemos que Paulo e Silas estavam presos. E a Bíblia fala que mesmo preso, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Como pode alguém passando por uma situação difícil, como a prisão, e uma prisão injusta, como pode alguém louvar ao Senhor? Mas Paulo e Silas louvavam ao Senhor, porque eles entendiam que a felicidade na vida do cristão, ela não depende de momentos. Mas talvez isso seja fácil falar. Talvez você pense, Pedro, mas como viver isso na prática? Eu quero nesse momento, nessa primeira área que nós estamos aqui no versículo 16, te dar 3 dicas de como ser constantemente alegre. Como viver constantemente alegre. Primeiro, as dificuldades são oportunidades para crescimento. Amém? Você pode dizer isso para o irmão ao seu lado? Olha, as dificuldades são oportunidades. Glória a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre a alegria para vivermos constantemente alegres, é que os momentos difíceis, as dificuldades, meu irmão, não são negativas não, são oportunidades para crescimento. São nas dificuldades que nós crescemos, que nós desenvolvemos. E existem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Um deles é Romanos capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado por Deus. Olha só, alegrai-vos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, produz persistência, produz paciência, e a perseverança produz um caráter aprovado por Deus. Ou seja, são nas tribulações que nós temos um caráter moldado por Deus. São nos momentos difíceis da nossa vida que nós estamos sendo trabalhados por Deus. É positivo. E não somente esse texto, mas você também não precisa abrir, mas em Tiago 1, 2, na linguagem de hoje diz assim: a vida de vocês está cheia de dificuldades, então sintam-se felizes. Que loucura, Tiago está dizendo. Então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem oportunidade para crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, até que finalmente a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão aptos para toda a obra, perfeitos de caráter e íntegros. Olha que impressionante, é a mesma coisa de Romanos, momento diferente, autor diferente, ele está dizendo a mesma coisa. Você está passando por dificuldade, então sintam-se felizes. Porque quando o caminho é áspero, quando o caminho é difícil, a perseverança tem oportunidade para crescer. E deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, até que finalmente a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para toda a obra, serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Que impressionante. Os momentos difíceis são oportunidades para crescimento. Lembre-se que nós estamos falando sobre constância, sobre ser constantemente alegre. Eu lembro que uma vez eu li uma história muito interessante sobre o artesão. Eu estava lendo um livro, se eu não me engano, do Max Lucado, Quem Tem Sede Venha, e ele estava contando sobre a história de um artesão. Que o artesão, ele pega aquela prata, e a primeira coisa que ele faz para transformar aquela prata na ferramenta que ele quer utilizar é colocar no fogo e tirar e bater. Ele coloca no fogo, no forno, ele tira e ele bate. Coloca de novo no forno, deixa algumas horas lá, tira e bate. Coloca, tira e bate. E esse processo demora muito tempo. E quando finalmente aquela ferramenta, aquela prata, ela atinge o formato da ferramenta que ele quer, aí ele começa a plainar e a lixar. E esse é o processo que demora mais. Ele passa a plainar e a lixar, a plainar e a lixar. E certa vez perguntaram para o artesão: e quando é que você se dá por satisfeito? Quando é que você olha para aquela ferramenta e diz: acabou, fim, estava como eu gostaria, ficou do jeito que eu queria? E aquele artesão respondeu: eu termino quando eu olho para aquela ferramenta e vejo o meu rosto resplandecendo naquela ferramenta. E sabe, meu irmão, é assim que Deus trabalha conosco. Deus permite as dificuldades, nós passamos por lutas, até o momento que Ele possa olhar para nós e ver o rosto dEle resplandecendo em nós.
momentos difíceis são momentos que Deus está moldando o nosso caráter. Então lembra-se disso. Você quer ser constantemente feliz? Os momentos difíceis são momentos que Deus está moldando. Então quando você passar por uma dificuldade, meu irmão, essa palavra, esse versículo, há muito tempo eu tenho ele no meu coração. Esse sentido. Você está passando por dificuldade, sinta-se feliz. Não entre em depressão, não fique deprimido, mas lembre-se, essa dificuldade Deus está moldando, Deus está te fazendo um cristão melhor, um homem melhor, Deus está trabalhando na sua vida para que Ele possa olhar para você e ver o rosto dEle resplandecendo em você. Uma segunda dica que eu quero dar para vocês sobre ser constantemente alegre, é viver um momento de cada vez. Viva um momento de cada vez. Nós sempre temos oportunidade para sermos felizes, mas nem sempre somos em cada oportunidade que temos. Eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão, hoje você teve várias oportunidades para ser feliz, mas nem sempre, talvez você não foi em todas as oportunidades que você teve. Viva um momento de cada vez. E Jesus, ele viveu um momento de cada vez. Você lembra daquela história que quando Lázaro, amigo de Jesus, ele morre? A Bíblia fala que ele chorou. Certa vez eu estava pensando sobre isso, poxa, não sei se você já parou para pensar nisso. Por que Jesus chorou? Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Jesus, onisciente, ele sabia que dentre poucos minutos, Lázaro estaria vivo ao seu lado. Mas a Bíblia fala que Jesus chorou. Meu irmão, o fato de Jesus ter consciência de que Lázaro iria ressuscitar, e entre poucos minutos estaria com ele, não anulava o fato de que naquele exato momento Jesus estava cercado num momento de luto e o seu melhor amigo, o seu grande amigo, o amigo de Jesus estava morto. É por isso que Jesus chora, porque na verdade Jesus estava vivendo aquele momento. E aquele momento era um momento de choro, era um momento de luto, era um momento de dificuldade, assim como nós choramos. Não estou falando que você não tem que chorar quando alguém morrer. Imagina, isso faz parte. Nós sentimos a falta da pessoa, você fica triste por isso. Jesus chorou, Jesus vivia cada momento. O nosso ex-ministro da cultura, já há algum tempo, ele disse que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E nesse ponto talvez ele tenha razão. Viver cada momento. E sabe, meu irmão, quem não é capaz de trazer a vida para o presente, de viver o hoje, jamais será feliz. Porque a felicidade estará sempre um pouco à frente. Se você não for capaz de trazer a vida para o hoje, o presente, você jamais será feliz, porque a sua felicidade estará sempre um pouco à frente. Talvez o maior motivo da infelicidade do homem seja porque o homem coloca a felicidade como sinônimo de sonho alcançado. E ele diz, olha, quando o meu sonho for alcançado, aí eu vou ser feliz. Se você não viver o hoje, o agora, não importa se seus sonhos são realizados ou não, não importa o que você está vivendo hoje, você jamais será feliz, porque a felicidade estará sempre um pouco à frente. Você luta para, primeiro, comprar a tua casa própria. E aí você trabalha anos por isso, você compra. Quando você compra aquela casa, você entra naquela casa, você fica muito feliz. Poxa, eu tenho uma casa, que legal, que felicidade. Passam-se algumas semanas, você percebe que aquilo não era suficiente para a sua felicidade. E agora você coloca a sua felicidade não mais na casa, mas no carro. Porque aí você pensa, poxa, eu tenho a casa, mas agora eu tenho que ficar indo e voltando a pé, de ônibus, de bicicleta. Não dá, eu preciso de carro. Aí você pega a tua felicidade, que estava na casa, e coloca no carro. E coloca lá na frente. E aí você trabalha, faz algumas prestações aí de 72 vezes, 5, 6 anos para pagar, você compra o carro. Quando você compra o carro, você é feliz. Aí, poxa, mais um sonho alcançado, que felicidade. Passam-se algumas semanas, você percebe que aquilo não era o suficiente. Aí você não é mais feliz, porque agora você colocou a tua felicidade numa esposa. Porque você pensa, eu tenho a casa, tenho o carro e não tenho a mulher. Na verdade, não tenho um homem, não tenho o meu marido. Está errado, eu preciso de uma esposa, eu preciso de alguém para compartilhar, para andar comigo, para morar comigo. E agora a tua felicidade está lá na esposa. E aí você trabalha, né? Não, aí não é no caso de trabalhar. Aí você paquera, para arranjar uma esposa. E quando finalmente você alcança a esposa, você fica muito feliz. Mas aí você percebe
que existem outras coisas. Você tira a felicidade da esposa e coloca lá na frente de novo. Não, agora eu preciso de um emprego melhor. E assim vai. E isso é um ciclo vicioso, gente. Se você não acabar com isso, a sua felicidade estará sempre um pouco à frente. Quem não é capaz de trazer a vida para o presente, nunca será feliz, porque a felicidade está sempre um pouco à frente. Assim que meu sonho for alcançado. Viva um momento de cada vez. Eu li isso de um autor, eu não lembro qual autor, agora desconhecido, que ele disse que aprendi que a vida não consiste em poucos grandes momentos, mas sim em milhares de pequenos momentos ao qual nós emprestamos significado. Olha só a profundidade disso. A vida não consiste em poucos grandes momentos, mas em milhares de pequenos momentos ao qual nós entendemos o significado. A felicidade na vida, ela não consiste em somente alguns poucos grandes momentos, somente no dia do casamento, somente numa viagem, ou somente na formatura, no nascimento do seu filho, no casamento da sua filha. A felicidade não consiste somente nisso, mas sim em milhares de pequenos momentos. Momentos como esse, que nós estamos com irmãos aqui, estamos como igreja aqui, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Esse é um momento de felicidade. Esse é um momento de alegria, e a vida consiste nisso. Não em poucos grandes, mas em milhares de pequenos. Momentos que você está sentado na mesa com a sua esposa, com seus filhos. Que momento sagrado. Que momento gostoso, prazeroso. A vida consiste nisso. E cabe a nós procurarmos e vivermos esse momento. E eu te convido, eu te desafio nessa noite, extrair o significado de cada momento. Você está na praia andando, você está indo trabalhar. Que legal poder ir trabalhar segunda-feira de manhã, que prazer. Poder ganhar meu dinheiro. É melhor do que ficar em casa a vida toda desempregado. Eu prefiro trabalhar. A vida consiste em pequenos, grandes momentos. Certa vez eu li uma frase também de Vicente Carvalho, que ele diz que a felicidade, essa árvore frondosa e cheia de fruto, ela existe sim, mas ela existe onde nós a plantamos. O problema é que nem sempre plantamos onde estamos. Meu irmão, a felicidade, essa árvore frondosa, cheia de fruto, ela existe, mas ela existe onde você planta. O problema é que você nem sempre planta a felicidade onde você está. Você planta a felicidade um pouco mais para frente. Então viva cada momento. Se você realmente quer ser constantemente alegre, extrai o significado de cada oportunidade, de cada momento. Uma terceira dica para sermos constantemente alegres, e talvez mais importante, é entender o significado da nossa existência. Talvez a maioria das pessoas que não conseguem encontrar e serem felizes é porque não entenderam o porquê nasceram. E eu quero ler um texto para vocês. Efésios, capítulo 1, a Bíblia diz assim: como louvaremos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, porque nós pertencemos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos, por meio do que Cristo faria por nós. E em 2 versículos, o autor aqui, Paulo, está falando a mesma coisa, porque nós pertencemos a Cristo, porque nós pertencemos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Ele nos escolheu para lhe pertencermos, por meio do que Cristo faria por nós. Paulo, ele entendia o significado da existência dele. Quando ele diz lá aos Gálatas, quando ele diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que hoje eu vivo é para viver na fé do Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Esse é o significado, é o sentido da vida de Paulo, e esse é o sentido da vida de um cristão. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que hoje eu vivo nesse corpo é para viver na fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e porque Ele se entregou por mim. Esse é o significado da sua existência, meu irmão. Eu quero te dizer nessa noite, a tua vida não vai ter sentido se não for usada para servir a Deus. O sentido da sua vida é Cristo Jesus. Ele é o significado da nossa existência. Nós nascemos por meio dEle e para Ele. Por Ele são todas as coisas. Você quer ser constantemente alegre? Entenda o significado da sua existência. Entenda. Infelizmente, tem tantas pessoas trabalhando, vivendo, trabalhando,
achando que de repente o significado de suas vidas é deixar uma grande herança para os seus filhos, o que não é, porque muitas vezes essa herança pode acabar com a vida dos teus filhos e deixam de ser felizes, porque não entenderam que o significado da existência deles é Jesus Cristo. Esse é o significado da sua existência. Se você quer ser feliz, você precisa entender isso. A alegria não é um objetivo a ser perseguido, mas é a consequência de uma vida com sentido. A alegria não é algo que você persegue, mas é consequência de uma vida com sentido. A alegria é muito mais um jeito de ir do que um lugar onde você chega. Entenda o significado da sua existência. Então Paulo, nesse primeiro versículo 16 que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala sobre o desafio de sermos constantemente alegres. Agora no versículo 17, Paulo também fala sobre constância, mas fala sobre outra área na nossa vida. Que ele diz: orai sem cessar. Estejam constantemente em oração. Paulo sabia, quando ele escreveu isso, que nós não poderíamos passar o dia todo na nossa casa, dentro do nosso quarto, de joelho orando, não é verdade, gente? Gostaria, talvez um momento de folga, de férias. Mas Paulo sabia que nós teríamos compromissos, teríamos um emprego, teríamos uma família, teríamos responsabilidade, não poderíamos ficar 24 horas no quarto orando. Mas quando Paulo fala sobre constantemente orar, sobre orar sem cessar, Paulo não está falando que você tem que ficar na tua casa o dia todo orando dentro do teu quarto. Se você pode, amém, faça isso. Mas Paulo está falando de viver na presença de Deus, de andar com Deus. Que você pode orar, que você pode estar constantemente em oração, mesmo no teu trabalho, meu irmão. Mesmo dirigindo, mesmo trabalhando, seja qual for, que tipo de trabalho seja o teu, você pode estar em oração. E é por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Em outras palavras, Paulo está dizendo, estejam constantemente em comunicação com Deus, estejam constantemente na presença de Deus. Você está lá no teu trabalho, no escritório, mas você está orando. Em outro texto, em Efésios, Paulo ele disse: orem em espírito em todas as ocasiões. Todas as ocasiões, todas, orar em espírito. Você pode ir lá no teu trabalho, ali naquele teu escritório, mas isso não te impede de orar. Você pode estar cercado de 100, de 200, de 300 pessoas, trabalhar lá na bolsa de valores, mas isso não te impede de orar. Orar em espírito em todas as ocasiões. E esse é um dos maiores desafios. Me entenda bem, meu irmão, não estou falando para você, recepcionista, secretária, ficar lá na tua empresa gritando, orando, falando em línguas bem alto lá no meio da loja. Não estou falando isso. Mas em espírito você pode estar 24 horas por dia em comunicação com Deus. É por isso que Paulo diz: orai constantemente. Esse é o nosso desafio. Claro que ter um momento de devocional pela manhã, à noite, à tarde, seja como for, é bom, é importante, é essencial. Mas não para somente nisso, mesmo no trânsito. Pelo menos comigo, acho que o momento que Deus mais fala comigo, que eu adoro fazer isso, é no momento que eu estou dirigindo. Estou viajando, estou andando no centro de São Vicente, misericórdia, né? Difícil, né? Você falar com Deus e desviar dos carros. Mas é um momento que Deus fala conosco também. Paulo está falando sobre isso. O desejo de Deus é ser esse melhor amigo. Sabe aquele melhor amigo que quando acontece alguma coisa na sua vida, no seu dia, você logo liga para ele e fala: olha, aconteceu tal, o que você acha? Esse é o desejo de Deus também. É de ser esse amigo que 24 horas por dia está falando contigo. Quantos aqui já não passaram por uma situação como essa, meu irmão? Você está no meio do trabalho, um monte de gente, e de repente você começa a chorar, não é verdade? E não chorar triste não, chorar da presença de Deus. Ninguém entende nada, né? Poxa, o que ele está chorando? Deus está falando contigo, você está orando, e de repente isso te levou a chorar, te quebrantou. Esteja constantemente na presença de Deus. Quando nós estamos orando, quando nós oramos e vivemos constantemente em oração, nós estamos reconhecendo a necessidade que temos de Deus. Nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Nós estamos submetendo a nossa vida à vida de Deus. Essa é a importância da oração. E terceiro, no versículo 17, que nós lemos em 1 Tessalonicenses, Paulo ele diz assim, e talvez esse seja o maior desafio
e realmente a área mais difícil de viver em constância. Quando Paulo diz, seja grato a Deus em todas as coisas. Meu irmão, talvez esse seja o maior desafio e talvez a área mais difícil de viver essa constância. Em outra tradução ele diz, seja sempre agradecido, haja o que houver. Irmão, olha a profundidade. Haja o que houver, aconteça o que aconteça, seja sempre agradecido. E nós, seres humanos, nós somos tão ingratos que muitas vezes, nem mesmo quando temos grandes motivos para sermos gratos, nós não somos. Muitas vezes quando Deus faz grandes coisas na sua vida, faz aquilo que você tem pedido a Ele, muitas vezes não somos gratos. Isso me lembra aquele texto em Lucas 17, dos 10 leprosos. A Bíblia diz que aqueles 10 leprosos, aquela doença naquela época, gente, era uma doença que existia um preconceito, uma discriminação muito grande. Os leprosos, eles tinham uma certa distância que eles não podiam chegar perto das pessoas. E a Bíblia fala que aqueles 10 leprosos estavam passando, e eles viram Jesus de longe. E eles de longe, a Bíblia cita isso, porque eles não podiam chegar perto das pessoas. Eles gritaram por misericórdia, por compaixão. Tem misericórdia de nós, mestre. Tem compaixão de nós. E a Bíblia fala que Jesus olhou para aqueles 10 leprosos e disse assim, olha, apresentam-se aos seus sacerdotes e vocês serão curados. E a Bíblia fala que no caminho, aqueles 10 leprosos que eram discriminados, rejeitados pela sociedade, quando eles estavam caminhando, eles foram curados. Gente, olha que alegria, aqueles caras que viveram a vida toda no preconceito, discriminados, rejeitados da sociedade, foram curados. Quando encontraram com Jesus, numa ordem de Jesus, foram curados. Mas o que acontece? A Bíblia fala que todos ficaram felizes, mas somente um voltou para agradecer. Os 9 seguiram o seu caminho. Mas aquele ele chegou aos pés do Senhor, começou a dar glória a Deus, se colocou aos pés de Jesus e foi grato pela cura. E Jesus perguntou, e os outros? Uma pergunta talvez meio irônica, e aqueles outros 9, onde estão? Aqueles 9 foram embora, não voltaram para agradecer. E a Bíblia fala que Jesus olhou para aquele homem, para aquele ex-leproso, e disse assim, vá, porque a tua fé te salvou. Nós tínhamos 10 leprosos. Desses 10, quantos foram curados? 10. Quantos foram salvos? Somente 1. Os 9 foram embora felizes, livres da lepra, mas longe de Deus, ainda longe a eternidade de Deus. Mas daqueles 10, apenas aquele que voltou para agradecer a Deus, a Bíblia fala que além de ser curado, Jesus olha para ele e diz, vá, porque a tua fé te salvou. Ele foi salvo. Ele foi salvo. E gente, por mais que esse é um texto que não é uma parábola, mas é um momento real, quando Jesus estava andando, mas eu acredito que essa história representa muito a nós como igreja nos dias de hoje. Talvez de 10 motivos que temos para sermos gratos a Deus, em um momento agradecemos. Talvez 10 pessoas que foram abençoadas por Deus, talvez uma agradeceu. Somos tentados à ingratidão. Não sei se é devido, de repente, acharmos que fomos abençoados pelo nosso mérito, ou então pelo acaso, fomos curados porque o médico nos curou, ou então fomos promovidos pela nossa competência, não sei o porquê, mas somos movidos a sermos ingratos. Esse é o mandamento, na minha opinião, é o mandamento mais difícil de ser cumprido, ser de gratos a Deus em todas as coisas. E meu irmão, ser grato quando Deus faz aquilo que nós gostaríamos, ser grato quando Deus nos cura, quando Deus nos abençoa, ainda é fácil, não é verdade? Embora muitas vezes não somos. Mas vejam que Paulo, ele não está dizendo, seja grato a Deus quando tiver bons motivos. Não. Paulo está dizendo, seja grato a Deus, haja o que houver. Nos bons momentos é uma coisa, mas e nos momentos difíceis? Eu te convido a refletir sobre isso. Meu irmão, e quando tudo está dando errado? E quando a tua oração não é respondida? E quando Deus não faz da maneira como você gostaria? Como ser grato nesse momento? Como ser grato nos maus momentos? Uma vez eu contei aqui essa história, e se encaixa nesse momento, eu vou contar de novo. Quando eu estava no seminário estudando, o diretor estava dando pregando,
falando sobre gratidão. E ele disse que quando ele era aluno daquele seminário, ele tinha um colega de quarto, e de repente aquele colega de quarto recebeu uma péssima notícia. Chegaram para aquele colega de quarto dele e disseram assim: olha, a tua família toda morreu. Em um acidente de trânsito, os pais e os irmãos daquele colega de quarto dele morreram. E meu diretor disse que naquele momento, aquele jovem, ele caiu com o rosto no chão. E ele chorava tanto, tão angustiado. Mas de repente ele começou a gritar e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Sabe por quê, meu irmão? Quem disse que Deus é digno de ser louvado, engrandecido e agradecido somente quando as coisas vão bem? Ele é Deus, e por Ele ser Deus, Ele é digno do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa glória. Haja o que houver, aconteça o que aconteça. Mesmo quando as coisas dão errado, por Ele ser Deus, Ele é digno da nossa gratidão. Glória a Deus, glorifique, agradeça a Ele por isso em nome de Jesus. Haja o que houver, meu irmão, Ele é digno de ser adorado porque Ele é Deus. Você tem vários motivos, mesmo que as coisas estão dando errado na sua vida, eu tenho certeza de uma coisa: você tem vários motivos para ser gratos a Deus. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus são o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Se não fosse por esta misericórdia, pela graça de Deus, todos nós seríamos consumidos. Seja grato a Deus pela misericórdia de Deus. Seja grato a Deus pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Mesmo que você pense: Pedro, mas eu não tenho motivo. Meu irmão, e Cristo? Cristo não é um motivo de gratidão? Ele ter morrido por você numa cruz, Deus ter entregue o seu único filho por você, não é um motivo de gratidão? E você ainda diz: está tudo dando errado, eu estou decepcionado com Deus, eu não sou grato a Deus. Ele mandou o seu filho por amor a você, Ele pensou em você naquela cruz. Seja grato a Deus por Cristo. Meu irmão, o melhor que Ele poderia nos dar, o melhor que Ele poderia te oferecer, Ele deu, que foi o seu próprio filho naquela cruz por mim e por você. O melhor de Deus não está por vir, não. O melhor de Deus já veio para você. Não estou sendo contra aquela música. Eu acredito que talvez em algumas áreas da nossa vida nós podemos profetizar. O melhor de Deus está por vir sobre o teu emprego, sobre a vida da tua vida profissional, sobre o teu casamento. Mas, meu irmão, de forma geral, o melhor de Deus não é uma casa própria, não é um carro novo, não é uma esposa, não é um esposo, mas o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, quando deu o seu filho por amor a nós. Aquele foi o seu melhor, onde Ele deu de si mesmo, numa cruz, crucificado, por amor a um povo injusto, por amor a pecadores. A Bíblia diz que pode ser que um homem bom morra por um justo, mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, quando se entrega por nós numa cruz, sendo nós pecadores. Aquele era o melhor de Deus. Seja grato por Cristo. Pare de somente pensar no futuro, pare de somente pedir. Não estou falando que você não deve pedir, que você não deve sonhar, mas seja grato a Deus. Até quando você vai riscar a gratidão da sua oração? Até quando você vai riscar a gratidão por Cristo Jesus da sua oração? Seja grato a Deus. E esse texto que nós começamos, ele termina dizendo: pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Amém? Pois essa, sermos constantes na alegria, na oração, na gratidão, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, em nome de Jesus. Então lembre-se disso. Nessa noite eu te desafio a isso. Seja grato. Haja o que houver, seja grato a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero louvar a Deus com vocês em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu quero te convidar nesse momento em espírito de oração. Mas comece a agradecer a Deus, meu irmão. Eu não sei os motivos que você tem para ser grato. Talvez realmente você tenha bons motivos. Talvez até hoje você não agradeceu por esses bons motivos. Talvez como esses 9 leprosos, você esqueceu de glorificar a Deus por aquilo que Ele fez. Ou talvez as coisas não estão dando certo. Talvez você está passando por lutas, dificuldades, mas seja grato a Deus, meu irmão. Agradeça a Deus por Cristo Jesus. Agradeça a Deus pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Agradeça a Deus pela sua graça e pelo seu amor,
Que a Bíblia fala que nada nos separará desse amor, nada pode nos separar dessa graça. Mesmo quando pecamos e quando erramos, Ele continua nos amando. Isso é um motivo de gratidão. Aonde você está? Começa a louvar ao Senhor, começa a ser grato a Deus em nome de Jesus. E eu quero te convidar, meu irmão, nesse momento, você que está passando por lutas, dificuldades, momentos difíceis, talvez as coisas em áreas da sua vida, seja financeira, emocional, familiar, profissional, mas talvez as coisas não estão indo bem, as coisas não estão erradas, estão dando errado, você está vivendo uma inconstância, porque um dia você está bem, outro dia você está mal. Eu quero te convidar no momento desse louvor, a vir até aqui na frente. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Você está passando por dias difíceis, por lutas, vem aqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Além dos dias difíceis, você que está passando por momentos de inconstância, um dia você está cheio de Deus, outro dia você está vazio de Deus. Não importa se você está cheio ou vazio agora, vem até aqui na frente também. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Essa noite é um desafio de Deus para nós. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Deus, aí onde você está, continue orando em nome de Jesus. Chamar os pastores, missionários, supervisores, venha até aqui, vamos orar por eles. Onde você está, seja aí atrás ou aqui na frente, mas seja grato a Deus, meu irmão. Agradeça a Deus, talvez você nunca fez isso, mas seja grato. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua cruz, pelo teu amor. Vamos cantar de novo essa música. Seja grato em nome de Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus fiel e amoroso. E mesmo nos momentos difíceis, de dificuldades, de lutas, o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pela Tua misericórdia que se renovou mais uma vez nesse dia, nessa manhã, que vão se renovar no dia de amanhã. Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor decretado naquela cruz. Te agradecemos pela salvação naquela cruz. Te agradecemos por aquele sangue, por aqueles espinhos que era nosso, mas foi Teu. O Senhor tomou sobre si. Nós te louvamos por isso, porque através dessa cruz nós somos salvos, nós somos um povo liberto, nós fomos um povo curado por Ti. Nós te louvamos. Haja o que houver, nós te louvaremos. Haja o que houver, nós te adoraremos, Senhor, em nome de Jesus.